Até porque o 273 do CPC, que é o artigo da tutela antecipada, ele traz muito mais que os requisitos essenciais da liminar, né? Que é o fumus boniuris e o periculum in mora. O 273 do CPC, ele é muito mais completo. E você, com todas as provas na mão, você pode turbinar essa sua tutela antecipada, não ficando só no periculum in mora e não ficando só no fumus boniuris. Tem alguns elementos lá, mas tem o fato incontroverso, você entendeu? Tem o manifesto propósito protelatório. Turma, eu vou falar de regime próprio e vou falar de regime geral. Eu vou começar trabalhando com você com regime geral, tá? Regime geral. Basicamente, turma, no regime geral, a aposentadoria especial é aquela concedida a trabalhadores que trabalhem 15, 20 ou 25 anos de forma ininterrupta, habitual e permanente, tá? Basicamente é isso. O que é forma ininterrupta e permanente? Isso aqui despenca nas contestações, tá? Despenca. Turma, para o INSS, eles entendem que a forma ininterrupta é os 25 anos corridos de trabalho, tá? Outra corrente que o INSS defende é que a forma ininterrupta é a jornada diária de trabalho. Então você imagina o seguinte, segundo o INSS, você teria que, para caracterizar essa forma ininterrupta e permanente, essa forma habitual, você teria que ser, por exemplo, um lombador de carne. Um cara que entra dentro de um refrigerador que está lá a 7, 4 graus para refrigerar a carne. Então, segundo o INSS, você deveria ficar dentro do refrigerador sem poder transitar para fora do refrigerador durante os 25 anos. Ou seja, o INSS acha que você está escalando o Everest, que você fica lá 7, 10, 15 dias no pico Everest, numa temperatura terrível e não tem como escapar dessa nocividade. Isso, turma, é uma coisa flexionada pela jurisprudência, até porque não tem cabimento. Pega o exemplo do lombador de carne. Quer dizer que o cara vai ter que ficar o dia inteiro dentro do refrigerador, que o fato dele entrar e sair no refrigerador já não caracteriza mais insalubridade nenhuma, e ainda ele vai ter que ficar os 25 anos dentro do refrigerador, ou seja, isso é humanamente impossível. Se a pessoa ficar o dia inteiro dentro do refrigerador, ela morre em algumas horas de hipotermia. Então vem tanto o decreto como a jurisprudência e diz que essa permanência é caracterizada pela indissociabilidade do agente nocivo com a produção do bem ou serviço prestado. O que é isso? É muito simples. Ora, a carne vai estar exposta para a venda no final do dia, a peça de picanha na vitrine do açougue, sem que esse cara lombe a carne trafegando dentro do refrigerador e fora? Não vai. A carne não vai chegar lá sozinha. Alguém tem que entrar e sair do refrigerador para pegar a carne para que depois cortem e coloquem lá na vitrine. Então o produto é o que? É a carne. A pergunta é, se esse cara não lombar a carne, se ele não tirar, se ele não transitar com essa carne de dentro para fora do refrigerador, a peça de picanha aparece na vitrine? Não aparece. A carne vai continuar dentro do refrigerador. Então, por mais que ele entre e saia do refrigerador, nós temos que o produto, a comercialização do produto, a produção do bem, é indissociável da nocividade que ele está exposto. Então, esses poucos minutos, imagine o seguinte, imagine que o açougue é um açougue que preze pelo funcionário e pela segurança do trabalhador e diga o seguinte, olha, nós vamos lombar toda a carne, todos os funcionários do açougue, aqueles que fazem o corte, aqueles que fazem a contabilidade, todo mundo vai lombar carne na primeira hora do dia. Para quê? Para isso não ficar só nas costas dos dois lombadores de carne que nós temos e eles serem prejudicados ficando entrando e saindo o dia inteiro. Vamos fazer um mutirão e vamos lombar a carne só na primeira hora do dia. Ora, aqui eu já falei uma coisa interessante, mas depois eu vou discorrer sobre ela. O fato dele ter ficado 1 hora por dia somente transitando dentro do refrigerador, e dentro dessa 1 hora ele não ficou lá dentro. Ele ficou transitando, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isso aí descaracteriza a insalubridade? Não. Por quê?
Porque a peça de picanha que está no dianteiro do boi, que está dentro do refrigerador, não vai aparecer na vitrine para ser vendida se ele não lombar a carne. Ainda que ele tenha lombado a carne por 1 hora sequer no dia. Mas Paulo, vamos supor agora um outro exemplo. Uma vez por semana eu vou na empresa e para a empresa prestar o serviço de, por exemplo, segurança de gases químicos, tá? Eu preciso fazer a medição dos gases químicos uma vez por semana por 20 minutos ao dia, na quinta-feira. Poxa, no local nós temos os gases químicos lá onde você foi fazer medição, com os EPIs, com tudo. Você ficou 20 minutos por semana, toda quinta-feira, ou 20 minutos por quinzena que seja, para que através dessa medição o serviço de monitoramento de gases químicos da empresa fosse realizado. Ora, os 20 minutos que você ficou exposto por semana ou por quinzena caracteriza a aposentadoria especial? Você tem que fazer a pergunta: o serviço que é prestado, ele consegue ser finalizado? O serviço de monitoração de gases, ele consegue ser finalizado e entregue ao tomador do serviço sem você ir lá uma vez por quinzena e por 20 minutos na quinzena você anotar os gases? Nesses 20 minutos você estava exposto aos gases, ainda que protegido, mas estava. Ora, turma, o serviço vai ser entregue ao tomador por completo sem você estar lá por 20 minutos que por quinzena? Não vai. Você tem que estar lá. Sem você estar lá, não tem como entregar o relatório ambiental dos gases químicos. De maneira que, ainda que 20 minutos por quinzena, o serviço prestado à empresa é indissociável da agressividade. Então você tem direito à aposentadoria especial. Fala. Então, vale uma pergunta, por exemplo, o vigilante não trabalha diretamente, ele não trabalha nada, não na questão do vigilante, tá. Mas ele não trabalha diretamente, por exemplo, tá. Mas ele tem que fazer, por exemplo, uma vistoria lá dentro da usina. Ele vai onde? Isso. Caracteriza, mesmo não tendo correlação com... Então, neste caso, você vai ter que ter provas que mostrem que o trânsito do vigilante é por setores insalubres. Se você mostrar o laudo técnico, tá, e o PPP, mostrando que ele, apesar de ser vigilante, transitava por setores insalubres, ele vai ter direito. Tá? Mas Paulo, por que você falou o laudo técnico? Porque, turma, nesse caso, o laudo técnico, ele vai ser o documento mais detalhado que vai trazer o trânsito do seu cliente dentro da empresa e os horários. E é por aí que o juiz vai se pautar. O problema é, a empresa vai dar um laudo técnico furado. Certo. Mas não vou usar o laudo técnico. Essa é a grande pergunta, né? A empresa vai dar um laudo técnico furado. Turma, o Odisseia, ele é um curso de profissionalização. Então, assim, a gente não ensina ao aluno nada que está fora da sua alçada. Por quê? Porque na prática não vira. Turma, se a empresa te dá um PPP furado, mentiroso, se a empresa te dá um laudo mentiroso, ou não dá o laudo, tá? Ou não dá o laudo, mas que forneça o laudo mentiroso, a primeira pergunta que você tem que perguntar, turma, até porque você é o primeiro juiz da causa, será que o laudo é mentiroso e o PPP é mentiroso e o que o seu cliente te falou é verdade? Eu já tive casos, tá, que o cliente estava mentindo. Por quê? Porque veio um cliente, depois veio outro. Trabalhavam juntos. E o segundo que veio, quando começou a conversar comigo, ele falou: não, doutor, realmente a gente não tem insalubridade nenhuma lá. E o primeiro me garantia que tinha, e que os laudos eram mentirosos. Tá? A impressão que dava é que um era genro do dono da empresa e o outro não. De qualquer maneira, turma, se os documentos que você tem não dão base à sua argumentação probatória, você não tem o que fazer. Infelizmente, turma, existem algumas soluções milagrosas que de repente você compra em algum lugar. Não, porque você briga com o dono, você entra com uma ação. Cara, o laudo é feito por um médico ou um engenheiro do trabalho.
Se o médico ou o engenheiro do trabalho estava comprado pela empresa e emitiu um laudo fraudulento, olha como o processo começa a se estender. Primeiro que isso já não é mais uma questão previdenciária, é uma questão trabalhista. Vai ter que entrar com um processo trabalhista para ser refeita uma perícia lá, para contradizer o engenheiro que a empresa contratou. Para aí você conseguir essa insalubridade na esfera trabalhista. Aí sim, confirmou a fraude? Traz isso para o processo previdenciário, então o problema está resolvido. Agora, aqui no processo previdenciário, querer provar a falsidade ou a fraudulência de documentos, aí, cara, fica inviável, processualmente falando. Tá, então a questão é, eu necessariamente tenho que ter o laudo do Sim. PPP. Eu não posso entrar no processo sem o laudo. Não pode, não pode. Isso no início de Não pode, não pode. Tá? Por quê? Aqui, turma, de novo, é um curso de profissionalização. A chance de você naufragar com esse processo, de não ganhar nada em cima dele, é grande. Aqui eu te ensino a partir com o processo ganho. Por quê que eu digo que as causas são ganhas? Porque você tem todas as provas na inicial que corroboram aquilo que você está pedindo. É lógico que você pode perder? Pode, direito não é engenharia. Todavia, o seu trabalho como técnico advocatício você fez. Ou seja, qual que é a sua missão? É tirar as iniciais do seu escritório com a causa ganha. Com todas as provas. É lógico que o rito ordinário ele abre prazo para a prova. Mas você não vai trabalhar com isso. Por quê? Porque o cliente falece e não te traz o PPP. Porque o cliente não traz o PPP. Porque o cliente não consegue o PPP. E aí todo o seu trabalho de fazer inicial foi para o lixo. Dentro da questão dele, isso é rapidinho. Ele disse que no caso forneceu um laudo falso. Aí eu. Não, falso não é. Não, fraudulento. Fraudulento. Eu incremento mais um pouco. Aí a gente sabe que eles são obrigados a explicar, fornecer o PPP para o empregado. Tá. Eles são obrigados a fornecer o laudo também? Não. Não. Por quê? Porque o laudo é coletivo, o laudo não é individual. O laudo é só do cliente. É lógico que existem outras questões que nós vamos... Para ruído, calor e umidade, se você não tiver laudo, não presta o PPP. Então aí, por uma questão técnica previdenciária do próprio INSS, tem que se fornecer o laudo. Porque a norma previdenciária do próprio INSS diz, sem laudo aquilo não vinga. Então aí já é uma segunda questão. Mas o laudo é um documento coletivo da empresa. Entendeu? Tem alguns laudos que eles fazem menção de funcionários individualizados. Tá? Todavia, a rigor, o laudo é coletivo. A empresa usa esse laudo para expedir o PPP de todo mundo. Imagine se eu tivesse que fazer um laudo por trabalhador. É muito custoso para a empresa. Tá? São casos muito específicos. Normalmente você vai fazer um laudo e esse laudo vai ser usado para todos os funcionários. Mas vamos adiante, turma. Forma ininterrupta e permanente do INSS. Eu coloco para você já, a permanência refere-se à jornada de trabalho. Eu gosto de trabalhar com IN, por quê? Porque a IN, turma, ela é um dos elementos da tutela antecipada. A Instrução Normativa 45 diz o seguinte: permanência corresponde a o trabalho não ocasional nem intermitente durante 15, 20 ou 25 anos, no qual o agente nocivo seja indissociável à produção do bem ou da prestação do serviço em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete. Aqui você tem uma evidência dentro da norma do INSS dando o direito do seu cliente. É uma evidência que, na verdade, ela corrobora aquilo que eu disse para você, que o INSS quer que você fique os 25 anos. Eu uso a IN, e a IN é muito importante, justamente por isso, turma. Ela é o fato incontroverso que está, acho que no inciso 3 do artigo 273 do CPC. Se não me engano, está lá no 273 do CPC.